eu sou Mariana Rodrigues, professora de artes, e nós vamos iniciar agora a correção da última atividade de artes, a turma do 5º ano. Você aproveita, já pega a sua atividade, coloca aí perto de você, para que você possa corrigir juntamente comigo, tá bom? A primeira questão da sua atividade diz o seguinte: a pessoa, o lugar, o objeto estão expostos, escondidos ao mesmo tempo, sob a luz, e 2 olhos não são bastantes para captar o que se oculta no rápido florir de um gesto, né? Você observa muitas pessoas, ou você mesmo, mas você não consegue lembrar, deixar registrado na sua memória aquele movimento, né? Você esquece, mas a câmera não, né? Ela é melhor que os olhos nesse quesito, ela consegue captar o momento do gesto e ficar ali gravado. O texto e a imagem, observando a imagem, nós temos uma câmera, né, que está apontada para uma paisagem noturna, onde está sendo retratada essa paisagem. O texto e a imagem acima se refere a um tipo de arte surgido em 1876 que trabalha os focos de luminosidade na representação de imagens reais, ou seja, ele precisa de luz para poder obter uma imagem real. A partir dessas informações, informe qual tipo de arte e a sua importância para a sociedade. Qual o tipo de arte está sendo representado aqui através desse texto e dessa imagem? Se você for bastante esperto, já deve ter acertado aí, já colocado na sua atividade. Basicamente, está retratando a arte da fotografia. E qual é a importância mesmo da fotografia para a nossa sociedade atualmente, né? A arte retratada é a da fotografia. Esse tipo de arte é muito importante, porque ela é utilizada para registro tanto histórico, como também o registro do cotidiano. Hoje em dia, atualmente, a gente utiliza muito fotografia, né? Nós temos aplicativos que são utilizados para espalhar essas fotografias, então a gente sempre vai registrar momentos como nascimentos, né? Como festas de casamento, aniversário, né? Qualquer tipo de celebração, a gente vai registrar através de fotografia. Então hoje é muito importante porque através dela a gente consegue guardar alguns momentos que a gente pode ter. Inclusive na sua casa você já deve ter bastante fotografia. E se você tiver alguma rede social, você acaba também tendo algumas fotografias nessa rede social. Então, hoje em dia, a fotografia ela se torna bastante importante. A imagem ela é vinculada com muita facilidade. É usada para representar o seu estado de humor naquele dia, ou o local que você está, a viagem que você está fazendo. Então, hoje em dia, ela é bastante utilizada para registrar o cotidiano das pessoas. Aí nós temos a próxima questão, que tem um texto de apoio dizendo assim: o filme fotográfico só foi inventado em 1879. O filme fotográfico é um filme, né? Como a gente assiste hoje. Na verdade, é um filme bem diferente, porque hoje em dia a gente assiste um filme de 1h30, 2 horas, e esse filme aqui ele era bem curtinho, alguns segundos, né? Ele foi criado por Ferrier e aperfeiçoado pelo americano George Eastman. Algum tempo depois, os irmãos Lumière criaram um cinematógrafo, que é esse instrumentinho aí que está do lado, que é uma câmera, né, que grava. Que era uma câmera de filmar e projetar. Além de filmar, ele projetava depois que ele filmava. Com o cinematógrafo em mãos, os irmãos Lumière começaram a produzir seus filmes, cuja apresentação pública foi realizada pela primeira vez em 1895 na França, que foi basicamente quando teve a apresentação do pequeno filme de 40 segundos, 50 segundos que ele fez, a saída da fábrica Lumière, que ele gravou a saída dos operários da fábrica, e também a chegada de um trem à estação, que ele também gravou, tá? São pequenos segundos, são filmes minúsculos comparados ao que a gente tem hoje. A questão faz a seguinte solicitação: cite as principais diferenças entre o cinematógrafo e as câmeras atuais, tanto as câmeras digitais como essa que está me gravando, e as câmeras de celular, né, que são as portáteis e móveis. Basicamente, as principais diferenças vão ser quais?
As câmeras atuais têm um formato mais anatômico. Olha, observem. Essa câmera, ela parecia mais uma caixinha, né? Não parecia uma câmera. Talvez se fosse para você pegar ela, não fosse muito boa de segurar, porque ela é quadrada, ela não tem um formato anatômico que você pode segurar e manter na sua mão sem o risco de cair ou até de machucar vocês. Então, existe essa diferença. Outra coisa, são menores, obviamente. Aquele cinematógrafo, ele ainda é pequeno comparado às primeiras câmeras que foram criadas. Eram câmeras enormes, sabe? Aquelas que você colocava aquele pano preto em cima da cabeça e dava um estouro parecendo uma explosão de luz que a gente vê às vezes nos filmes ou algum desenho animado. Pois é, aquelas caixas eram as câmeras de antigamente. Hoje em dia você consegue ter uma câmera minúscula, como a câmera que está no celular. Aquela câmera que está no celular, ela é menor do que uma câmera digital ou uma câmera portátil, porque ela tem que ser encaixada dentro de um aparelho que é pequeno, então ele tem que ser menor ainda. Então você já consegue observar a diferença daquela câmera que gravava, né, que foi criada, que foi aperfeiçoada pelos Lumière, para a câmera que a gente tem hoje, tá? Registram imagens de forma digital. Eu não preciso mais esperar algumas horas ou fazer o processo de revelação da fotografia ou esperar a utilização daquele filme para formar um pequeno trecho de um filme. Eu já posso simplesmente gravar e aquela imagem vai ser gerada digitalmente, tanto imagem como vídeo. Eu posso ver ao mesmo tempo que eu gravei e apagar se eu quiser e fazer um próximo. Então, essa diferença ela é realmente bem perceptível. Eu consigo ter as fotografias no mesmo tempo que eu tiro. Tirei, observei, gostei, não gostei. Se eu gostei, eu mantenho no meu álbum, no meu celular, na minha câmera. Se eu não gostei, eu apago. Na época não era possível. Você tirava foto, esperava alguns minutos, até horas, para poder ter a revelação daquela foto. Se saía com o olho fechado, com o olho aberto, com a boca aberta e fechada, se saía feio ou bonito, você não tinha como reparar. Só excluir ou jogar fora a foto. Não tinha como você descartar essa foto de outra forma. Elas têm uma qualidade melhor e a coloração é superior. Os filmes e as fotografias feitas lá em 1895 na França, elas eram preto e branco. Então não tinha uma tonalidade, cores perceptíveis. Você não podia ver as cores dentro da imagem. Hoje em dia você vê as cores, né? Inclusive já tem a filmagem 4K, as fotografias HD, que você observa a cor tal qual ela é. Como você observa o olho, você vê a câmera registrando na fotografia. Então isso também é uma diferença muito grande dessas câmeras que filmam hoje para o cinematógrafo criado lá em 1876. Próxima questão. O stop motion, que poderia ser traduzido como movimento parado, é uma técnica que utiliza a disposição sequenciais de fotografias diferentes de um mesmo objeto inanimado para simular seu movimento. Ou seja, o que é? Eu vou pegar um objeto que está parado, sem vida, né? Inanimado, sem vida. Você vai movimentar esse objeto, tirando fotografias de cada movimento que ele vai fazer. Depois você junta essas imagens e vai formar um filme, né? Basicamente é um filme de imagens paradas, que você só vai ver o movimento quando você unir e formar um vídeo. A imagem representa uma parte da produção de stop motion, a imagem abaixo que eu vou já mostrar. Sobre essa técnica de fotografia animada, explique cada parte da sua construção nas alternativas abaixo. Aqui nós temos a parte de filmagem, né, do stop motion, das fotografias, onde você vai movimentar os bonequinhos, enquanto você vai tirando várias fotografias, né, de poucos segundos dos movimentos que eles fazem, para depois unir as fotografias e formar um vídeo que é o stop motion. Aí as questões vão perguntar o seguinte: como é que acontece o processo de produção do stop motion? Aqui tem todas as fases. A primeira fase é o storyboard. O que é o storyboard? Storyboard, ou história de bordo. História de bordo é basicamente uma história que você vai criar. Quando você vai formar o seu stop motion, a sua animação, você precisa saber como é que inicia a história, como é que finaliza a história. Para isso, você vai montar o storyboard, que é basicamente a organização da história passo a passo em formato de quadrinhos. Você vai pegar, vai desenhar como se fosse uma história em quadrinhos. Cada quadrinho vai representar uma foto que você precisa tirar para formar o seu stop motion, tá? Esse é o storyboard. Claro que o storyboard vem depois da criação, do enredo de toda a história. Você vai criar o texto e depois é que você vai formar o storyboard, tá? Cenário e personagens, qual é essa parte?
basicamente é a parte que você vai produzir, seja manualmente, né, os seus personagens e cenário. No caso, se você for fazer um personagem de massinha de modelar, você vai ter que produzir basicamente o bonequinho, né? Então, esse período aqui é o período que você vai criar seus personagens. Se você vai fazer através de desenho, você vai desenhar os seus personagens, né? Fazer todo o movimento dos personagens. Se você vai utilizar algum programa gráfico, você vai ter que fazer lá, né, graficamente o desenho do seu personagem do cenário. Aí esse período aqui é esse tempo, né, que você vai ter para fazer isso. Em seguida, nós temos aí as fotografias. Depois que você tem o storyboard, que é a história em quadrinhos da sua história criada, você vai ter o quê? Que fazer os personagens, o cenário. Em seguida, você está pronto para fazer o quê? A fotografia. Você vai fotografar cada movimento para depois formar o seu vídeo. Então, nesse momento aqui, você vai registrar fotografias com a movimentação dos personagens e o cenário de acordo com a história. Então, nesse momento aqui, você vai pegar cada bonequinho da sua história, vai montar, vai fazer o personagem se movimentar de acordo com a história e vai fotografar cada movimento dele, para depois fazer a edição de imagens, que é o próximo passo. E aí, qual é essa edição de imagens? Você vai ter que juntar ou em um aplicativo ou em algum programa de computador todas as imagens que você fez em uma ordem sequencial, obviamente do início para o fim, na ordem da história que você criou, e você vai formar um vídeo. Quando você acelerar essas imagens, vai criar um vídeo. Esse vídeo é o stop motion. Então, esse período aqui de edição de imagens, você vai editar, obviamente, as imagens que você tirou anteriormente até formar o vídeo do stop motion, tá? Então, basicamente, esse daí é o passo a passo do processo de criação, né, do stop motion. Próxima questão. A imagem abaixo retrata uma das partes da criação do stop motion, conhecido como storyboard. Descreva abaixo como esse processo ocorre e a sua importância na produção de um stop motion. Então, aqui nós temos a imagem, ó. São várias imagens de desenho de uma pessoa, de um homem surfando, e ele tá dando uma cambalhota em cima da prancha. Então, cada movimento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai formar, né, uma parte do stop motion. Então, tem vários detalhamentos. Aqui é basicamente o desenho do storyboard, né? Aqui nós temos toda a história sequenciada em quadrinho, para que a pessoa depois vai tirar a foto ou criar o desenho gráfico, né, através desse formatinho aqui, dessa ordem, e criar o seu stop motion. Então, esse processo aqui, que é o storyboard, como eu falei anteriormente, é o quê? Você vai desenhar o passo a passo da história, ou desenha à mão, ou desenha graficamente. E qual é a importância disso? Bastante importante. Quando você tem um storyboard, você pode organizar a sua história. Então, você sabe quando inicia e quando termina. E como é que é o passo a passo para você criar o seu filme. Então, você já vai estar norteado, você já vai saber exatamente o que você vai ter que fazer, qual é a fotografia que você vai ter que tirar, qual é o desenho que você vai ter que fazer, a movimentação do personagem. Então, é mais fácil para você criar. Então, essa é a importância desse processo, tá bom? Próxima questão. Essa próxima questão que eu coloquei aqui de resposta pessoal é aquela questão da atividade que tem vários quadrinhos, são 12 quadrinhos no total, onde você vai criar o seu storyboard. Esse storyboard pode ser basicamente de uma história que você já conhece ou você pode criar. É interessante que você use sua criatividade e crie sua própria história. Você pode inventar os personagens, você pode basicamente recriar algum personagem que você goste e você vai fazer lá nos 12 espaços, nas 12 lacunas dessa tabelinha que vai ter na atividade para você fazer o seu próprio storyboard, tá? Então, como eu botei aqui, resposta pessoal, você vai ter que fazer em casa sozinho. Basicamente, você vai criar o seu próprio storyboard, tá? Eu não vou poder fazer aqui com vocês. A próxima imagem aqui é a imagem de um set, né? Set, S-E-T, que é basicamente o local onde ficam as filmagens de um filme. Aqui nós temos uma espécie de câmera, aquelas câmeras que rodam trilhos de um lado para o outro desse set, desse cenário. E aí, basicamente, vocês vão ver aqui como é que é gravado.
O texto diz assim: os filmes são constituídos por uma série de imagens impressas em determinados suportes e alinhadas em sequência. Essas fotos são chamadas de fotogramas. Quando essas imagens são projetadas de forma rápida e sucessiva, o espectador tem a ilusão de observar o movimento, né? A cintilação entre as fotografias não é percebida devido a um efeito conhecido como persistência da visão. Que efeito é esse? O olho retém uma imagem durante uma fração de segundo após a sua fonte ter saído do campo de visão. Ou seja, o nosso olho ele não consegue acompanhar a imagem. Quando ele está em movimento, basicamente nessa troca de imagem, a gente não consegue ver a separação de uma imagem para outra, porque o nosso cérebro e o nosso olho não captam essa separação porque ela está em movimento. Então você acaba vendo um filme completo ao invés de ver fotografia por fotografia, tá? Esse é esse efeito de persistência da visão. O cinema é um artefato cultural criado por determinadas culturas que nele se refletem e que, por sua vez, as afetam. É uma arte poderosa, é uma fonte de entretenimento popular e, destinando-se a educar ou doutrinar, pode tornar-se um método eficaz de influenciar os cidadãos. É a imagem animada que confere aos filmes o seu poder de comunicação universal. Então, basicamente, todas as culturas produzem, né, os seus filmes, as suas representações, e como você consegue atingir muitas pessoas, porque o filme ele atrai por ser uma imagem animada, por ser uma representação de alguma coisa da realidade, ela atrai muito, né? Acaba se tornando um entretenimento que todo mundo gosta, né? Quem não gosta de assistir um filme? Ainda mais no período que a gente está. Basicamente, a gente assiste filme, né, bastante tempo. Então, a gente acaba mostrando como é um entretenimento bem eficaz. Como a gente leu o texto anteriormente, né? A gente leu atentamente o texto e agora a gente vai responder algumas perguntas aqui. A primeira pergunta diz assim: o que são fotogramas? Lá no texto você vai ter o que é um fotograma. Fotograma basicamente é uma série de imagens impressas em determinado suporte e alinhadas em sequência. Como é que é basicamente? Você tem uma fotografia, várias fotografias na verdade, e você junta as fotografias. Essa junção de fotografias são chamadas de fotogramas, né? São vários pedacinhos de fotos, né? De retratos de um movimento que são juntas, né, formam esses fotogramas. Então, uma série de imagens impressas que em determinado suporte alinhadas em sequência. Então, tem que ter uma sequência, tá? Para ser fotograma tem que ter essa sequenciazinha, não esqueça. É através do fotograma que é criada o cinema, basicamente, né? A junção dos fotogramas vai formar a imagem. Explique o fenômeno da persistência da visão. Como eu falei no texto anteriormente, qual é esse fenômeno? É porque o nosso olho, ele não consegue acompanhar a velocidade da troca das imagens. Então, ainda hoje o cinema, ele é criado através de fotografias. Como? O cinema atual, ele é basicamente 24 fotografias por segundo. Então, quando você vai filmar um filme, basicamente você vai usar a câmera, mas ela não está filmando direto, ela está fotografando em velocidade muito alta. Então, essa separação das fotografias a gente não consegue ver, porque o nosso olho ele é um pouco atrasado em relação ao movimento. Então, quando se movimenta, o nosso olho acaba não conseguindo perceber a separação de uma fotografia para outra. Esse é basicamente o movimento ou fenômeno de persistência da visão. O nosso olho continua vendo a imagem, mesmo que a imagem já tenha passado, ele continua vendo por alguns segundos, alguma fração, na verdade, de segundos. É pouco tempo, a gente nem percebe que a gente está com o olho ali um pouco atrasado, mas acontece isso. É um fenômeno no qual o olho humano retém uma imagem durante uma fração de segundo após sua fonte ter saído do campo de visão. Então, mesmo que a imagem tenha passado, o seu olho ainda consegue observar por alguns segundos a mais. É como se ficasse registrado na sua imagem, na sua cabeça. Por que o cinema é considerado um entretenimento popular? Por que ele é considerado? Gente, a facilidade, né? Atrai a imagem animada, a imagem em movimento, atrai ao espectador. Então, basicamente, se torna um entretenimento, né? É bem parecido com a nossa realidade. Nós nos movimentamos, nós vemos a realidade. O filme, basicamente, retrata a realidade através do movimento. Então, basicamente,
a gente acaba sendo atraído, por isso que se tornou tão popular o cinema, né? Então é considerado um entretenimento popular por conta de sua imagem animada, que confere aos filmes o seu poder de comunicação universal. É tanto que a gente assiste filmes aqui no Brasil que são feitos nos Estados Unidos, né? São feitos na Europa, são filmes que são dublados para o nosso idioma e que a gente assiste, ou seja, serviu para eles lá, ajudou eles, né, de alguma forma, entreteu eles e também vai entreter a gente aqui no Brasil. Então vocês percebem como é universal. Embora a linguagem não seja universal, eles podem transformar a linguagem na nossa linguagem própria e a gente pode ver esse filme da mesma forma como um norte-americano viu, como um europeu viu. Então isso daí, essa capacidade de transmitir, ela é através da imagem, né, movimentada do cinema. Atrai muito os nossos olhos. Próxima questão. A imagem abaixo retrata um filme cinematográfico impresso. Essa imagem também é conhecida por... Aí nós temos alternativas. Fotografias. Essa imagem aqui é um filme, né? Sendo impressa, como se fosse um filme, ao invés de ser visto em movimento, você está vendo impresso. Parte fotografia por fotografia. O movimento encara a fotografia. São fotografias? Somente fotografias? Será? B. É um fotograma? C. É um stop motion? D. É um storyboard? E aí? Deixa eu explicar para vocês. Não é fotografia, somente fotografia, porque ele está organizado. A questão diz que é um filme, né, cinematográfico impresso. Então, se é um filme cinematográfico impresso, não é somente uma fotografia. Então, já está excluída aí a alternativa A. A B, fotograma. E aí? Não é stop motion, a C, porque o stop motion ele tem que ser, né, tem que ter o movimento, tem que ter toda a elaboração. Basicamente não dá para ser um stop motion. Storyboard até poderia ser, mas como é a impressão de um filme, então não pode ser um storyboard, porque o storyboard é a criação para um stop motion e não um filme já impresso. Então o que sobra pra gente aqui é basicamente o fotograma. O que é o fotograma? Lá na primeira questão, vocês lembram? É basicamente várias fotografias impressas em um suporte, que é o quê? Olha aqui, várias fotografias impressas em um suporte. Cada movimento que o rapaz faz sobre o cavalo, montado no cavalo, é registrado em uma foto diferenciada. Ou seja, a junção dessas fotos aqui é um fotograma. Próxima questão. O primeiro filme de ficção científica criado foi o Le Voyage dans les Lunes, basicamente uma viagem à Lua, né? Está em francês. O que em tradução literal significa viagem à Lua e consiste em um filme francês criado em 1902. Olha só, 1902, o primeiro filme de ficção científica, tá? Existiam já filmes, só que não eram de ficção científica. Como o homem tinha uma curiosidade de ir à Lua, era ficção científica, né? Obviamente ninguém tinha essa capacidade tão facilmente de ir à Lua. Não era todo dia que todo mundo ia à Lua. Então, era uma ficção científica. E eles criaram um filme cheio de efeitos especiais, de acordo com a época, né? O filme narrava a história de 5 astrônomos que viajam até a Lua em uma cápsula lançada por um canhão gigante. Vejam só. Já na Lua, eles são capturados por selenitas. Porém, conseguem escapar e voltam são e salvos para o nosso planeta. Para a época, esse foi um grande e inovador filme que explorou diversos recursos que hoje são extremamente utilizados, como sobreposição, fusão e exposição de múltiplas imagens. Aqui são os efeitos gráficos que a gente tem, né? Colocar um cenário que aparenta ser um universo, né? As constelações, né? Toda aquela estrutura. Ali é um efeito de ficção científica que a gente ainda hoje usa, né? Só que mais elaborado, que a gente tem uns efeitos gráficos que são feitos no computador, não mais manualmente. Analise as imagens abaixo e cite quais as principais diferenças entre esse filme e os filmes de ficção da atualidade. Aqui nós temos as duas imagens, né? Desse filme, Viagem à Lua. Nós temos aqui uma espécie de observador, né? Uma espécie de luneta, telescópio gigante. Aqui algumas moças, lá a Lua, e aqui em cima parece que já está na Lua, né? Tem aqui a mocinha aqui em cima,
Tá um pouco escuro porque a imagem original é em preto e branco, posteriormente foi colorido, foi feito o processo de coloração, mas a imagem original do filme é preto e branco. Então a gente não vê muita coisa, mas você pode observar que aqui é na Terra e aqui basicamente já está lá na Lua. Você pode observar que basicamente existe muita diferença para o nosso cinema atual, né? A nossa ficção científica hoje, ela é utilizada, ela é produzida pela computação gráfica. Como? Quando você quer criar um cenário, você põe aquela chroma key, né, que é aquela tela verde que você coloca por trás do cenário e você coloca qualquer imagem, pode ser um mar, pode ser um céu, pode ser o universo, pode ser o que você quiser. Então ali já facilita bastante, né? Coisa que eles não tinham grande elaboração na época para fazer isso. Outra coisa, os monstros, os ETs, tudo que você quiser de inventar que não existe na Terra, você pode criar na computação gráfica. Então eles não conseguiam utilizar isso na época porque não tinha computação gráfica, né? Então, qual eram as diferenças? Os filmes atuais são coloridos, né? A principal diferença da ficção científica daquela época do filme A Viagem à Lua para os de hoje em dia é que hoje os filmes são coloridos. E olha só, bem coloridos, né? Tem uns até que são 3D, né? Além de ser coloridos, tem uma imagem que sobressai da tela. E conta com a computação gráfica que é responsável por criar ilusões de realidade, né? Às vezes você pensa que aquele monstro é de verdade mesmo, que aquele ET realmente é de verdade, porque é tão bem feito graficamente que você acaba pensando que é uma coisa da realidade mesmo. Isso é possível com a computação gráfica, que não era possível na época porque não tinha essa tecnologia. Aí nós temos essas principais diferenças. Gente, essa é a correção da nossa atividade. Estudem, não esqueçam de jeito nenhum, corrijam aí de acordo com o que eu respondi com vocês e até a próxima. Obrigada!